Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Luquezzi e estamos começando aqui mais um Documento Revista Asas. Hoje gravando aqui na própria redação da revista, mas sempre junto com o Kowalski e os nossos parceiros, a Embraer, a Aerosystems, Liber Aerospace, Goodyear e Hangar 33. E se você gosta do canal, não deixe de dar o seu curtir e comentar. Isso valoriza o canal no YouTube e divulga o nosso canal para termos cada vez mais inscritos, o que permite a gente continuar e melhorar cada vez mais. E passa já na nossa loja, hein, para garantir a sua edição nova da Asas. Olha aí na tela, fechado? Então olha aí, me responde. O que você iria pensar de um caça que apenas 5 dias de combate sofreu 28 perdas aéreas, tendo apenas 3 vitórias? E se eu te disser que no outro conflito esse mesmo caça teve 31 perdas e só 15 vitórias? Se você somar, vão aí dar quase 60 perdas contra umas 15 vitórias. Tá muito longe de ser um score para se orgulhar, concorda? Esse foi o resultado dos combates dos MiG-23 sírios contra a Força Aérea de Israel em junho de 82 e dos MiG-23 iraquianos contra o Irã na longa guerra entre esses países. E isso para não falar nos dois da Líbia batidos pelos Tomcat da US Navy no Golfo de Sidra em 89. Tudo isso granjeou uma fama horrível para o MiG-23, o Flogger, no codinome da OTAN. Muitos o consideram o pior caça da MiG, um verdadeiro fracasso. Tem até quem lhe dê a distinção de ter sido o pior caça-jato da Guerra Fria. Mas será que o coitado do MiG-23 realmente merece essa fama? Ou rola aqui um daqueles mitos do Ocidente na Guerra Fria? Nesse vídeo, eu e o Kowalski vamos te responder isso. A equipe da MiG começou a pesquisar o uso de asas de inflechamento variável no início dos anos 60, diante das muitas vantagens que essas então ofereciam: menores distâncias de decolagem e pouso, maior alcance e maior carga bélica. Na União Soviética, o Instituto Central de Hidro e Aerodinâmica, o TSAG, desenvolveu duas configurações básicas. Uma com uma grande seção fixa da asa, a luva, tipo metade da medida da fuselagem à ponta da asa, para ser aplicada em novas versões de aviões que já existiam. E uma com uma luva bem menor, com quase toda a asa se movendo, para novos aviões. Na Sukhoi, por exemplo, a primeira solução foi usada na versão de asas móveis do jato de ataque Su-7, o Su-17, esse aí. E o segundo tipo foi usado, por exemplo, no conhecido bombardeiro tático supersônico, o Su-24. A turma da MiG, trabalhando no novo caça de linha de frente para substituir o MiG-21, adotou também essa solução com a seção fixa pequena e a partir daí começou a trabalhar. Devia ser, como o MiG-21, um caça leve, e assim foi mantida a configuração de monomotor. E apesar de todas as novidades, o design básico foi definido rápido. Ele já estava pronto em março de 66 e o protótipo inicial voou em 10 de abril de 67. A asa tinha 3 posições: a mais aberta de 16 graus de inflechamento, uma média de 45 e a mais inflechada de 72 graus. Mas os testes de voo mostraram ser necessário uma asa um pouco maior, com 5,25 metros quadrados a mais de área alar. E essa nova asa mudou os inflechamentos para 18 graus e 40 minutos, 47 graus e 40 minutos e 74 graus e 40 minutos. Mas bem no estilo soviético, para simplificar, no manual de voo do avião e no cockpit continuaram constando as opções de 16, 45 e 72. Mas além da asa, falando de MiG-23, a gente tem de falar do trem de pouso, que foi uma coisa absolutamente genial. Como a turma da MiG conseguiu fazer um trem de pouso tão robusto que permitisse a operação em aeródromos remotos e pistas não concretadas, e mesmo assim levando até 3 toneladas de carga bélica.
Olha, sério, é um feito de engenharia. Ainda mais se a gente vê, como nesse vídeo, presta atenção, a maneira engenhosa como ele se desdobra e retrai com rotação hidráulica para se acomodar na delgada fuselagem. Cara, é show! Esse trem de pouso é show! A primeira versão de produção, o MiG-23S, voou em 28 de maio de 69 e entrou em produção, mas só uns 50 foram feitos antes de se mudar para o definitivo MiG-23M, que voou em 72 e foi produzido em grande quantidade para a Força Aérea Soviética, 1.300 aeronaves, e exportado em duas variantes, MF e MS. E claro, também foram desenvolvidas versões biclasses para instrução avançada e conversão. E aí começa a nossa conversa de entender melhor esse caça. A aviônica e sistema de armas do MiG-23S eram basicamente as mesmas do MiG-21 bis, incluindo o radar de missão, o Safir 21, de baixo alcance e sem capacidade de olhar para baixo, para detectar alvos voando abaixo da altitude do próprio caça. Já o MiG-23M usava o Safir 23, o 23D, o primeiro radar de caça soviético capaz de olhar para baixo. Não era um radar de pulso Doppler, que é mais eficaz, mas usava o modo de envelope de detecção. E contra um alvo voando alto, tinha um alcance de detecção máximo de 45 km. Seguindo ainda a ortodoxa doutrina soviética dos caças operarem sob estrito controle de terra, a aviônica de missão e os sistemas de autodefesa, de alerta de inimigo, eram mínimos. Esses MiG-23 tinham o identificador de amigo ou inimigo, IFF, mas não tinham o alerta do caça está sendo detectado por um radar hostil, o RWR. E a gente não pode esquecer do padrão soviético das versões de exportação serem sempre mais limitadas que as usadas pelos soviéticos. E pensa aí, se os MiG-23M soviéticos já tinham sérias limitações, imagina os MF e os MS de exportação. Pois é. E foram esses caças que os iraquianos usaram de início contra os F-4E e, pior, os F-14 do Irã, na guerra entre os dois países. E também foram esses MiG-23 que os sírios mandaram em 82 contra a Força Aérea de Israel, equipada com aviões AWACS e caças F-15 e F-16. Ou seja, um caça com a eletrônica um pouco melhor que a de um MiG-21 bis. Era isso. E isso explica muita coisa do resultado desses combates. E mais ainda, para esclarecer, na guerra com o Irã, daquelas 31 perdas de MiG-23 iraquianos, cerca de metade foram da versão de ataque tático, o MiG-23BN, que inclusive nem tinha radar de combate Arar. Aliás, dessa versão BN, acabou surgindo toda uma família de jatos de ataque, os MiG-27. Mas isso está longe de ser tudo. Sabe aqueles aviões em que uma nova versão literalmente gera um avião totalmente diferente em capacidade e performance? Tipo como o Grumman F9F, do Panther para o Cougar. Então, mais ou menos isso foi o que rolou com o MiG-23. Em 76, os soviéticos colocaram em produção o MiG-23ML, que era para valer um Flogger de nova geração. Motor novo, sistemas e mísseis novos e novo radar. E ainda teve um retrofit feito no primeiro overhaul da aeronave, passando por um padrão MLD, que recebeu, entre outras coisas, um sistema completo de autodefesa, com lançadores de chaff e flare e um RWR que acusava tanto radares hostis de outras aeronaves quanto de solo,
como os de baterias de mísseis. Para simplificar, eu vou falar desse padrão final, o MLD, ok? E que caça, então, afinal, era esse carinha, o MiG-23 MLD? Para começar, para o piloto, perto das versões todas anteriores do Flogger, era um caça de melhor manuseio, pilotagem e manobrabilidade. Muito disso graças ao motor mais potente e uma fuselagem mais leve. E isso e as outras qualidades que eu vou comentar o fazia ser muito querido pelos pilotos que o voavam. O novo radar era o Safir 23 MLA-2, exclusivo dos soviéticos. Para exportação era o MLA-E. Tinha um alcance de detecção de 75 km para um alvo como um bombardeiro e 52 km para um caça. E de 23 km para ambos se estivessem voando abaixo da altitude do caça. Era muito confiável e tinha uma boa robustez contra interferências eletrônicas inimigas e um modo de combate aéreo próximo com capacidade de varredura vertical. Podia ainda ser virado em 60 graus para a direita ou para a esquerda para aumentar o campo de busca. Para a época, final dos anos 70, era um radar que não devia nada aos instalados na maioria dos caças ocidentais. Já o motor, que no MiG-23M era um R-23-300 de 12.500 kgf de empuxo em pós-combustão, passou no MLD a ser um R-35 de 13.000 kgf. E isso fazia ainda mais diferença se a gente pensar que o MLD era 1.000 quilos mais leve que o M no peso padrão de decolagem. A velocidade máxima era de Mach 2.35, 2.500 km por hora. Era bem veloz. Os caças ocidentais da mesma época usavam motores turbofan de rendimento mais eficiente. Mas isso não necessariamente desqualifica o turbojato R-35, que provavelmente foi um dos melhores turbojatos já feitos com pós-combustão e era absurdamente confiável e de maior simplicidade que um turbofan. Duas qualidades, confiabilidade e simplicidade, muito valorizadas na doutrina soviética, que previa a operação em aeródromos remotos, sem muita estrutura. Uma outra vantagem era que o turbojato tinha uma resposta de aceleração mais rápida. Ou seja, o motor reagia mais rapidamente quando o piloto exigia aumentos ou diminuições rápidas de empuxo. E para completar, o motor de partida TS-21 permitia acionar o R-35 em 5 a 15 segundos. O MiG-23 MLD tinha ainda uma nova asa, bem mais refinada em aerodinâmica, e essa asa, alterações na fuselagem, motor e sistemas davam uma capacidade de manobra de até 8 Gs e meio G a mais que o M. E sobre a asa do MiG-23 tem outro ponto, um lance bem legal e que eu garanto que você nunca tinha ouvido falar. Em todas as fontes sobre o MiG-23 que a gente vê, constam aquelas 3 opções de enflechamento que eu já citei. Mas eu vou te contar uma novidade que eu descobri na pesquisa para esse vídeo. Um piloto que dominasse o caça tinha, na verdade, quase que opções ilimitadas, entre o mínimo de 18 graus e o máximo de 74, com o MiG sendo muito tolerante a qualquer posição. E o tempo para se ir do enflechamento mínimo ao máximo era de apenas 18 segundos. E agora uma pegadinha fácil para você distinguir esse MiG-23 de segunda geração dos anteriores. Todas as versões antes do ML, em todas elas, a cauda tinha um prolongamento, tipo uma barbatana, que ia bem à frente sob a fuselagem. Isso desapareceu no ML, com a cauda, o estabilizador vertical, praticamente não tendo esse prolongamento à frente. E em combate? Ele
foi diferente? Bom, avalia você. Ainda na guerra Irã-Iraque, na segunda metade do conflito, os iraquianos enfim receberam o MiG-23ML. Claro, não no padrão dos soviéticos, era de exportação. Mas mesmo assim, registraram então com esse avião a derrubada de 3 F-14 Tomcat iranianos. Isso mesmo que você ouviu, 3 Tomcat abatidos por MiG-23. Difícil de crer, né? Com certeza. Mas eu te dou as datas e os nomes dos pilotos iranianos desses Tomcat. O coronel Mohammed Hashem Ali E-Aga, em 11 de agosto de 84. O capitão Ahmad Morad Taleb, em 2 de setembro de 86. E o capitão Baran Ganei, em 17 de janeiro de 87. Já em Angola, com pilotos cubanos, os MiG-23ML se mostraram superiores aos Mirage F-1CZ sul-africanos, não perdendo um único exemplar para o caça da Dassault e tendo colocado fora de ação pelo menos um F-1CZ que teve perda total, fazendo um pouso de emergência depois de atingido por um míssil R-23R. E não há motivo algum para não considerar que os MiG-23MLD soviéticos estavam totalmente à altura, se não fossem superiores, dependendo do caso, aos F-5E, F-104, Mirage F-1 e mesmo aos primeiros F-16A, que compunham a base de caça da maioria das forças aéreas da OTAN no início dos anos 80. Até porque, na época, o Ocidente não tinha a menor ideia do que era capaz o MiG-23MLD. E, aliás, menosprezava o caça pelo desempenho do M e derivados, que eram a referência do modelo no Ocidente. Mesmo o notório esquadrão secreto da USAF, que testava aviões soviéticos, o 4º milésimo 477º Esquadrão de Testes e Avaliações, fez as suas avaliações com base no MF, vindos do Egito. Só com a unificação alemã, quando o esquadrão, esse 1, já não estava mais ativo, é que a USAF pôde avaliar um MLD. E os israelenses receberam um que fugiu da Síria em 89. Mas nunca foi tornada pública uma avaliação dessa versão. Então, MiG-23, antes de falar dele, esclareça, qual versão? Afinal, não dá para chamar de fracasso um caça capaz de abater um F-14. Pois é, mais um mito do Ocidente, se a gente quiser chamar assim, sobre um avião soviético, que você conheceu a verdade aqui com a gente, comigo e com o Kowalski, no canal da Revista Asas. Não esqueça, pensar faz bem. Um grande abraço e até o próximo voo.